Aqui eu vou começar a falar do NVDA, que o curso é o Windows com NVDA. O Windows que ele quer falar é o sistema operacional da Microsoft mais o pacote Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, Publicis, Access, que é banco de dados, Outlook, etc. Bom, para chamar o NVDA, quando você instala, que para instalar tem que baixar ele dos sites oficial ou da internet mesmo. Coloca no campo de pesquisa da Google e baixa. Quando você compra o computador, ele vem com o Microsoft Edge, que é um navegador que substituiu o Internet Explorer. Vamos falar também de Mozilla, entre outros. Da Deep Web para vocês também. E como esse vídeo aqui, ele vai ajudar muitas pessoas que estão como iniciante a entender, então nós temos o que? O NVDA, que é esse leitor. E quando você comprou o computador que não tem ele, sabe já pelo menos manusear o computador que não é iniciante, você pode chamar o narrador. Ctrl o Windows Enter ativa o narrador, Ctrl o Windows Enter desativa o narrador. Então vou chamar aqui o NVDA, Ctrl Alt N, que aí vamos falar de várias coisas da área de trabalho, criação de pastas, subpastas, como limpar o vírus, o que é compactar um arquivo, zipar esse arquivo. Carregando o NVDA, por favor, barra de tarefas. Então, o NVDA já chegou com a voz da Maria. São duas vozes que vêm no Windows 10, Daniel e Maria, que elas vêm embarcadas. Posso usar outras vozes, Felipe e Raquel? Pode. Tem que só ter o arquivo de instalação. E no caso, quando você clica para instalar, ele pergunta sobre a instalação, que soa uma música, né? Quando abre, toca uma musiquinha. Você mesmo vai usando o Tab e você consegue marcar as opções para instalar naquela máquina e executar o procedimento. Depois que instala, ele vem na tela o quê? A opção, se você deseja iniciar com Windows, quando ligar o computador NVDA vem, e também que a tecla Caps Lock, que fica em cima do Shift, seja uma alternativa como tecla modificadora. Isso é muito bom, porque você tem um insert aqui no Caps Lock, fazendo essa função. Quando é PC de mesa, você tem o insert, que é o ins, em cima do delete, bem em cima da tecla, daquele conjunto de 6 teclas. Ou então no zero da calculadora numérica. É o zero de baixo da calculadora, não é o de cima. Fazendo isso, você já tem seu NVDA. Aí ele vai e adiciona a voz da Maria. Se fosse sistemas operacionais antigos, ele ficaria com a voz nativa, que é a voz robotizada dele, para você escolher o SAP e depois a voz. Então vamos lá, eu chamei. Para eu saber as horas aqui, ó, eu vou pressionar o Insert F12, ó. 21 horas e 11 minutos. Se eu quiser o dia, mês e ano, ó, pressiono Insert e duas vezes o F12, ó. Uma, duas. Domingo, 12 de fevereiro de 2023. Então ele já informou a hora. Para eu encerrar o NVDA, eu vou pressionar o Insert e o Q de queijo. Encerrar o NVDA diálogo. O que deseja fazer? Caixa de combinação sair recolhido Alt mais. Ele mostra uma caixa de diálogo, ou seja, a comunicação entre o usuário e a máquina. Eu vou com Tab, ó, só para conhecer, ó. OK botão. OK, tem OK e cancelar. Cancelar botão.
Aí eu vou Shift Tab, OK botão. voltar, Enter. Em cima de OK para desligar. Ele não desligou o Windows, ele desligou o leitor de telas. Agora eu vou chamar de novo, Ctrl Alt N de navio. Ctrl Alt N, você chama o NVDA ou reseta quando ele trava. Que às vezes ele dá uma travada ou ele sai. Dependendo de alguns sites, algumas funcionalidades de programa, desabilita ele. Carregando o NVDA, por favor aguarde. Ele morre naquele momento e tem que Barra de reativar. tarefas. Então, ó, esses primeiros passos aqui, ó. Insert N, vai para o painel de controle do NVDA. O Insert mais a letra N. N. Aqui, ó, deixa eu pressionar de novo aqui, ó. N, Caps Lock ativado. Caps Lock ativado. Vamos lá, Insert N. N. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu que ele não apareceu aqui, mas vamos lá. D. Folder View Lista. Estudos do NVDA. Agora sim. Insert N, ó. NVDA menu. NVDA menu. Nós temos os acessos com Insert alguma coisa. Para quem está como iniciante, eu vou já fazer um teste do teclado aqui para vocês reconhecerem as teclas. Aqui, ó, eu vou descer com as setas, ó. Preferências submenu P. Preferências, ó. Ferramentas submenu F. Vocês podem conhecer Ajuda submenu as J. opções, ó. Perfis de configurações. Aqui os perfis de configurações vamos trabalhar também essa questão bem importante. Voltar à configuração salva V. Restaurar configuração aos padrões originais R. Voltar aos padrões originais. Salvar configuração S. Salvar configurações, você pode pressionar aqui. Quando você alterar alguma coisa, você tem que salvar. Ou então você vai usar o atalho Insert, Ctrl e depois a letra C. Ele salva. Eu vou falar um pouco dos atalhos também. Efetuar uma doação. Efetuar uma doação. Se você quiser doar para o projeto do NVDA, então ali vai encontrar o nome do doador ou de vários doadores que tem aí. Ninguém é obrigado no projeto, mas é um software livre que as pessoas também têm um trabalho muito grande para ajudar a comunidade com cegueira e baixa visão. Então vamos lá. Isso é uma orientação. Sair, ó. Preferências submenu P. Preferências, seta para direita, ó. Configurações. Que eu desci numa C coluna. Configurações tem tudo aí dentro. Fala, tudo. Vamos trabalhar em cima disso. Dicionários submenu D. Dicionários, ó. Pronúncia de pontuação e símbolos. Definir comandos. Ó. Configurações. Dicionários submenu D. Observa que tem muitas coisas interessantes. Pronúncia de pontuação. Definir comandos. Nós temos que explorar, porque aqui dá condições de trazer acessibilidade para a gente que tem a deficiência visual ou baixa visão. Vamos trabalhar profundamente. Aqui eu vou fazer alguns atalhos. Submenu P. Essa música aqui que toca quando você liga ou desliga o NVDA, você pode tirar no painel de configuração, na opção geral. E aquela opção da caixa de diálogo, sim ou não, para ele não ficar perguntando, mas aí para iniciantes fica um pouco mais complicado, porque ele precisa do som até se familiarizar. Então vamos lá. Essa aula aqui vocês podem colocar seus comentários aqui conosco, porque a intenção do projeto é levar todos nós a entender o processo da educação e da tecnologia, como usar essas ferramentas na sala de aula, no mercado de trabalho, na faculdade e no nosso dia a dia. Ele é muito complexo e tem tudo aqui o NVDA como ferramenta, entre outros que vamos ver também. O Linux com leitor de telas Orca e o seu pacote do LibreOffice. Ele é gratuito. Vamos usar o Ubuntu ou Mint. Então vamos lá. Insert Ctrl C. Ó. Configuração salva. Quando eu fizer alguma configuração, posso salvar.
Ó, insert, Ctrl, não solto com a mão esquerda, tô com a tecla modificadora que é em cima do Shift. Seta para direita, ó. Tom 50. Mais para direita ou esquerda, ó. Velocidade 100. Aqui você pode usar com a esquerda para a direita para manusear os menus, que são esses tópicos que eles estão lendo. Se eu descer com a seta para baixo, ó. Velocidade 95. Ó, para cima, ó. Velocidade 100. Tudo que eu quiser escolher, seta para baixo, seta para cima. Solto, já fica. Aí, ó, insert, Ctrl C. Configuração salva. O sintetizador, insert, Ctrl S. Selecionar sintetizador diálogo. Sintetizador. Caixa de combinação vozes Windows Unicore recolhido Alt mais S. Ó, insert, Ctrl C. Você pode escolher a SAP 3, 4 ou 5. Aqui, ó, eu vou trabalhar essa questão que é bem importante, ó. Insert, Ctrl V, ó. Ctrl V. Vai para as vozes. No Configurações insert, do Ctrl V. NVDA. Fala. Configuração normal. Diálogo. Fala página de propriedades. Aqui você escolhe. Mas você vai escolher a voz conforme o sintetizador. Se você escolher o 3, ele vai aparecer só vozes que se diz respeito ao SAP 3, ao 4 ou 5. Essa parte tem que ficar muito bem clara para as pessoas não ficarem procurando na 4 se ela só tem voz 5. Um exemplo. Então vamos lá, ESC. Desktop lista. Estudos do NVDA não selecionado de... Insert, Ctrl G, vai para geral, ó. Configurações do NVDA, geral, configuração normal. Se você usar o Shift Tab, você vai colocar aquelas opções que eu falei, marcando com barra de espaço, depois vai com Tab até aplicar e novamente com Tab até OK, Enter. E depois Insert, Ctrl C para salvar. Então vamos lá. Aqui nós temos também, ó, se você, no ato da instalação, você não conseguiu colocar a tecla modificadora do NVDA, que é o Caps Lock, você pode pressionar Insert, Ctrl K. Configurações do NVDA, teclado, configuração normal, diálogo, teclado, página de propriedades, esquema de teclado, caixa de combinação, computador de mesa recolhido Alt mais L. Aqui você pode colocar seu esquema de teclado, como é computador de mesa, ele já está configurado. Se fosse laptop, que é o notebook, eu desceria com a seta uma vez para escolher se é notebook, se é computador de mesa. Só um tab, quando ele abre aqui, ó, Insert Ctrl K, só um tab ele vai para... Selecionar as teclas modificadoras para o NVDA lista. Caps Lock, caixa de seleção selecionado marcado. Caps Lock está marcado. Para você marcar ou desmarcar é barra de espaço. Vou fazer aqui, ó. Espaço, não marcado. Marcar. Espaço, marcado. Barra de espaço. Aí se eu for aqui, ó, vou com Tab até aplicar e OK, para vocês conhecerem. Falar palavras, digitar. Aqui vocês podem conhecer tudo com Tab. Caracteres de tecla Enter. Não fique preso ao professor. Explore e pergunte nas aulas. Permitir ler de... Que é Apta-se digitar. Para vocês. Falar teclas de... Tocar som para erros ortográficos ao digitar caixa de seleção marcado Alt mais S. Processar tecla. Vocês podem confeccionar o NVDA, o painel, conforme a necessidade de cada um e a aplicação que vocês vão fazer. OK botão. OK, ainda não é aplicar que eu falei, ó. Cancelar, aplicar botão. Aplicar, categorias. Enter, aí Shift Tab volta até OK. Aplicar botão. Cancelar botão. OK botão. Enter. Desktop lista. Estudos do NVDA não selecionado 1 de 93. Agora eu vou pressionar aqui Insert Ctrl C para configuração salvar. salva. Nós temos inúmeras coisas que vamos trabalhar nesse painel com Insert, Ctrl C, Ctrl M aqui, ó, Insert Ctrl M, ó. Configurações do NVDA, mouse, configuração normal, diálogo, mouse, página de propriedades, anunciar. Tem tudo isso, ó, vocês vão conhecer. Desktop. O que o Elito colocou também, que é de Minas Gerais, Tabira.
que foi aqui o Insert Shift D, ó, de dado. Reduzir ao reproduzir fala e sons. Mais uma vez, ó. Sempre reduzir. Que aumenta e diminui o som quando tá tocando alguma música e o NVDA tá no meio. Não reduzir. Ó. Reduzir ao reproduzir. Sempre reduzir. Não reduzir. Aí aqui eu posso pressionar também Insert Shift B de bola. Sem bateria de sistema. Não é o notebook, então ele não vai falar o percentual da bateria e as horas e minutos restantes, caso esteja para terminar a carga do seu notebook. Insert T, ó, Program Manager. ele fala o título da janela. Aqui vocês vão verificar Insert Tab, ó, é o título e o foco da janela. Estudos do NVDA, item de lista com foco 1 de 93. Insert B de bola. Program Manager. Desktop lista. Estudos do NVDA 1 de 93. Metodologia do trabalho científico. Insert F, ele fala a formatação de trabalhos acadêmicos ou formatação comum, tanto no uso do Excel, PowerPoint, Word ou da página da internet. Ó, Sem informações de formatação. Insert F vai trabalhar essa questão de anunciar a formatação. Insert Linha de status não End. achada. Ó, Linha de status não achada. vocês vão conhecer tudo isso que eu estou falando aqui na prática. Mas é o bom e interessante que vocês comecem a estudar o painel do NVDA. Perguntar, porque quando vocês estiverem fazendo alguma atividade na sala de aula, tanto virtual, presencial do seu estado, do seu município ou da capital, você já tem onde buscar as informações ou perguntar do professor Ricardo Souza e da equipe de voluntários que são instrutores de informática que estamos preparando sempre. E eles também têm um conhecimento e buscam a ter. Tem também programadores cegos, um deles de Santa Catarina da Google, que está para ajudar também o projeto. E vamos trabalhar com uma equipe grande de moças preparadas para ajudar aos nossos alunos, independente a idade e as condições financeiras, cultura, não importa. O que está em jogo é levar para todo o Brasil, países, o conhecimento da informática para pessoas com deficiência visual e baixa visão. Aqui o projeto ele é isso, é uma família, é união, para que a gente venha construir e formatar uma sociedade, uma comunidade bem melhor em tecnologia e educação e trabalhar o digital também, né? Que é o que a gente está fazendo aqui no momento. Bom, aqui no caso, o que temos mais para falar do painel? O painel de controle, eu posso acionar, como eu falei para vocês, com Insert e a letra N. Não esqueçam disso. O Insert, como eu comentei há pouco, e o número 1 eu vou ativar a ajuda do teclado, ó, que é o teste do teclado para quem está iniciando. Ó. Ajuda de entrada ligada. Insert 1 na parte superior, porque o teclado, vamos fazer a composição. Ele tem um monte de teclas, mas eles são carreiras, que uns chamam de linhas. Linha 1, linha 2. Então é a segunda linha, né? Dessa carreira. Então aqui, ó, eu vou pressionar o Ctrl esquerdo. Ctrl esquerdo, porque nós temos direito, ó, aplicação, que é o menu de contexto. Ctrl direito. Ctrl direito, Ctrl esquerdo. Ctrl esquerdo. Barra de espaço, ó. Espaço.
vocês podem conhecer tudo, ó, F1, F1, 2, F2, F3, F4, F5, F6. Aí se eu quiser sair, insert, que ele é chamado de NVDA insert, e o número 1, ó. NVDA mais 1, ajuda de entrada desligada. Desligou a ajuda de entrada. Isso vai contribuir bastante para as pessoas. Só lembrando, quem está iniciando, que nós temos a tecla F e a J, um relevo, para que a gente trabalhe a mão esquerda, a mão direita na parte de digitação. Na calculadora, em cima do 5, nós também temos um alto relevo, para que a gente venha se localizar. Então não tem como o deficiente visual ter essas dificuldades, não tem. Porque do momento que ele começa a praticar, ele vai longe. Que o segredo do aprendizado não é só a teoria, é a prática do dia a dia. É a prática que a gente precisa ter. Então, na parte de painel de controle do NVDA, porque o Windows também tem o painel de controle dele. Temos que atentar para esse lado. A maioria dos programas, todos têm seu painel de configuração, painel de controle, que controla conforme a necessidade. Eles não são assim aleatórios programas. Aí vamos trabalhar também num contexto de navegação, com essa acessibilidade do Word, do Excel, PowerPoint. Trabalhar o Outlook. Trabalhar inúmeras ferramentas que se faz necessário para o nosso dia a dia. Então vamos aqui trabalhar novamente o painel do NVDA. Insert N, ó. NVDA menu. Aqui no painel eu entrei, eu vou descer com as setas, ó. Preferências submenu P. Aí se eu estiver em preferências, para ir para a configuração do lado, ou eu uso a seta ou posso pressionar 2 vezes o Enter. Em cima de preferências que cai em configuração, ó. Enter, ó. Configurações. 2. C cedilha. Ó. Configurações do NVDA, geral, configuração normal. Ele já entrou dentro de configuração. Agora eu vou com as setas, ó. Fala 2 de 12. Tem 12 itens, eu vou conhecer um por um, dentro de configurações, ó, do painel. Braille 3 de 12. Braille, ó. Teclado 4 de 12. Mouse 5 de 12. Tem configurações para teclado, para mouse, para ele ficar mais acessível com som. Quando você usa e sobe na área de trabalho para o topo, ele faz um som fraquinho, para baixo forte, para a esquerda mais ou menos, para a direita também mais ou menos. Vocês vão ter que memorizar. Dá para clicar, entendeu? Fazer um monte de coisa que o mouse faz com base no NVDA, né? Que ele vai ser essa parte fundamental para o deficiente visual começar a usar o mouse. Ele tem como, mas tem que ter um bom preparo, técnicas e práticas, né, diária para chegar a um nível bem legal. Cursor de exploração 6 de 12. Tem esse cursor de exploração, vamos observar aqui, ó. Entrada para composição 7 de 12. Entrada para composição. Apresentação de objetos 8 de 12. Apresentação de objetos também. Por exemplo, quando você coloca um pendrive, você quer saber quantos gigas, aquelas coisas ali com detalhe, um DVD, ele fala depois de habilitado. Modo de navegação 9 de 12. Esse modo de navegação é quando a gente ativa ali um novo perfil, dá para colocar aqui em alguns programas, inclusive no WhatsApp. Tem que marcar 2 opções aí dentro. Formatação de documentos 10 de 12. Formatação de documento. Você pode já deixar bem configurado para ele ler o seu documento. Toda vez que colocar a formatação, ele vai ler o destaque dessa formatação. Que formatar um trabalho é da forma, esteticamente. OCR do Windows 10 11 de 12.
OCR do Windows, ele tem como escanear a imagem e as informações. Isso vocês vão ver com Insert e o R de scan, né? Avançado OCR. 12 de 12. Avançado é o último 12 de 12. Então vocês conseguem ver quem é baixa visão, ouvir quem é cego total, como é o meu caso também. E conseguimos ouvir as opções. Só que nelas temos que explorar todas elas. E como é que vamos fazer? Dia a dia, nós temos o ano inteiro pela frente para explorar. Estudar bastante o conteúdo para realizar os nossos grandes sonhos. Nunca desistir. Para muitos é muito conteúdo. Não é que seja muito. É que a maioria das vezes aqui vocês não estudaram, né? Às vezes não estudaram o que tinha que estudar na sala de aula. Então, se faz necessário, porque a gente já gasta tempo, mas o objetivo não é aprender, não é estudar, não é trabalhar. Então, tem que gastar um tempo que vai lhe trazer um retorno, um entendimento, a clareza. Eu gasto tempo estudando porque eu consigo tudo isso. Esse conhecimento é uma construção, só que é internamente. Não é uma casa, um prédio que você vê que demora um tempo. Se for muito grande o prédio, demora mais tempo. Se for pequeno, demora menos tempo. Com uma equipe grande de obra, dessas obras que fazem aí. Então, vamos organizar aqui o nosso plano de estudo, se dedicar mesmo. Durante o dia, quem faz as suas atividades, faça normal. À noite, tira um tempo para vocês para estudar. Não só na plataforma do Mint, nos nossos grupos, mas antes de dormir, estude 1 ou 2 horas por dia. No seu computador, exercite. Se você tem mais tempo, melhor ainda para você. Então, vou pressionar o ESC aqui, ó. Desktop lista, estudos do NVDA não selecionado 1 de... E do painel do NVDA, vamos trazer mais coisas. Para começo, essa questão e dúvidas é só mandar no nosso WhatsApp, nos grupos, falar no Google Meet, ou deixar os comentários nesse canal que é de aulas, para a gente estudar e exercitar.